Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Betis de hoje no ar, edição de quarta-feira, mais um dia de Copa do Mundo e os últimos grupos vão entrar em campo, né? O grupo X e Z, né? Tanto grupo que deve ser por aí as letras. Vamos falar aí das estreias de Portugal, de Cristiano Ronaldo, Inglaterra, de Harry Kane. E aí, Matheus Montenegro, tudo bem? Tudo bem, meu querido Fabiano. Você está bem? Tá gostando da Copa? Ótimo. Está ótima, maravilha. Não muito para o Brasil, né? O primeiro jogo não foi muito animador, mas no geral está uma Os jogos Copa estão legais. legal. Algumas Estão zebras, né? legais. Pro apostador é É, ruim, mas para o amante de futebol, isso. talvez, né? Pois é, meu querido. Vamos que vamos para os últimos grupos, né, dessa Copa do Mundo, grupos K e L, né? Que são 12 grupos agora na Copa do Mundo. E o grupo São os dois B? grupos que faltam. Como é? Faltou o grupo B, né? Temos o grupo Grupo K, B. L e o B, né? Eu não entendi, mas eu sabia que viria uma piada pela frente. Talvez nem todo mundo entenda, né? Se a gente tiver uma audiência mais nova. Faz tempo que acabou o grupo KLB, né? É, Você sabia faz que eram as tempo. iniciais dos nomes dos caras, isso aí? Kiko, Leandro e Bruno. Claro que eu sei. É, cara, tu era fãzão de KLB, né? Se revelou agora, assim. Não, eu só assisti a televisão. Dito isto, meus queridos, vamos embora. Vamos para mais um dia, tá, galera? A gente teve aí uma. A gente ainda não sabe os resultados da terça-feira, né? Mas uma segunda-feira que foi cheia de zebras, né? Os 4 jogos foram empates, nenhum favorito ganhou. A Espanha, como a maior zebra da Copa até aqui, pode-se dizer, né? Empate 0-0 com Cabo Verde. Então, por isso, inclusive, já fica aqui o adendo para você que for novato. Eu e Faberman adotamos uma metodologia muito pautada na segurança, beleza? Pezinho no chão, foco no longo prazo. A gente não tá aqui para prometer que vocês vão ficar ricos do dia para a noite com os greens que a gente mandar. Não é por aí. A gente tem aquela metodologiazinha de ir lucrando pouco a pouco, por isso que a gente foca em análises. A gente tá sempre lendo os comentários. Eu vi que teve uma galera nova que disse: pô, gostei muito, mas o vídeo é muito longo. É a nossa metodologia, tá, galera? É intencional o vídeo ser longo mesmo, para que a gente traga ali umas nuances, né? Coisas mais importantes e detalhadas que talvez boa parte de vocês não vão se atentar e muitas vezes apostam apenas por achismo e acaba dando errado, né? Então a gente gosta de trazer detalhes para ajudar vocês. Essa é a premissa básica do bet de hoje, ajudar você, apostador. Por isso que é tudo de graça. Teve gente que perguntou se a gente tem grupo VIP, se a gente tem grupo no Telegram, nada disso, tá? É só isso aqui, batendo um papo e ajudando você, apostador. Vamos embora para mais um dia. É isso, vamos colocar o nosso Score Tabs na tela, né? Nossa parceira aqui. Lembrando que você pode utilizar o cupom hoje10, né? E ter 10% de desconto. Então fica aí a dica para você. E vamos começar com o jogo que abre esta quarta-feira: Portugal e República Democrática do Congo. Tá? Portugal de Cristiano Ronaldo, né? Um time que está aí entre os favoritos. Os seus últimos amistosos deu uma puxada no freio, né? Venceu ali a Nigéria por 2-1 e o Chile por 2-1. Tá? Então, 2 vitórias ali onde tomou gol, mas marcou pelo menos 2 gols. Contra os Estados Unidos também, né? Amistosos em março, né? E ficou no 0-0 com o México, né? Os amistosos de 2026 da seleção portuguesa. E nas eliminatórias, no grupo ali com a Armênia, Irlanda, Hungria, conseguiu ali passar até de forma tranquila. Teve alguns tropecinhos na parte final, né? Perdeu da Irlanda, empatou com a Hungria, mas conseguiu ser o líder da chave e se classificar para a Copa do Mundo, enquanto o Congo foi para a Copa devido à repescagem intercontinental, né? Venceu a Jamaica por 1-0 e por isso conquistou essa vaga. Amistosos, o único amistoso pré-Copa foi esse 0-0 com a Dinamarca, tá? Tomou muita pressão, mas conseguiu segurar. É uma qualidade, né, dessa seleção de Congo, que é tomar poucos gols, tá? A gente vê aqui, tirando esse jogo aqui contra Senegal, que foi 3-2, é um time que toma poucos gols. Tudo bem que muitos adversários foram frágeis, tá? Então também tem esse outro detalhe para a gente colocar em consideração. Vamos ver as escalações, né? Começando pela seleção Portugal, na verdade as duas, né? Vou colocar aqui na tela, né? O campinho aqui, né? Portugal ali que deve ter Cristiano Ronaldo, Pedro Neto, Bernardo Silva, enfim, Bruno Fernandes, um time bem forte. Aqui do Congo, Matheus, tem o Bakambu, né? É um jogador conhecido, enfim, quem mais você destaca aí do time congolês? O Ambissaka também, né? Jogador conhecido.
Tava no mudo, tava no mudo. Velho, a seleção da República Democrática do Congo, ela é formada majoritariamente por jogadores atuando nas primeiras divisões das grandes ligas europeias, tá? Isso. Boa parte na França, né, sobretudo. Pô, você tem o Wan-Bissaka, joga no West Ham, o Vissa também é do Newcastle, salvo engano, o Vissa, o meia ali. Mas você tem o Mbemba na zaga, que é do Lille, que era do Olympique de Marseille. Pô, você tem o Tuanzebe, que é do Burnley, jogador que tava na Premier League também. Meu irmão, se você pega aí, deixa eu até pegar aqui o time titular provável, né? Quem mais? Sadiki é jogador do Sunderland. A gente tem o goleiro Mpazi, é do Le Havre da França. Então, assim, é uma galera que atua no nível alto. Não é uma seleção tão fraca assim. A seleção da República Democrática do Congo, vale lembrar. Ela tira a Jamaica na repescagem internacional, mas antes disso ela havia tirado a Nigéria na última etapa da repescagem ali africana, né? Porque ela ficou em segundo lugar do seu grupo. Ela fica atrás de Senegal. E aí, naquela repescagenzinha entre os melhores segundos, acabou tirando a Nigéria, que era a favorita. Mas tem pela frente Portugal, que para mim, inclusive, é uma das seleções aí com melhor relação de custo-benefício nessa Copa do Mundo. Portugal estava sendo tratado ali como se fosse num escalão de sexta favorita, quinta, sexta favorita para ganhar a Copa. Eu acho que o Portugal tem um potencial melhor que esse, certo? Não tem um grande goleiro assim, mas de resto, ao meu ver, é muito qualificado. A zaga também é mais ou menos. Mas, velho, tem a melhor dupla laterais do mundo. Você tem ali no meio de campo Vitinha e João Neves, que jogam junto no PSG, que já vem jogando muita bola há um tempo. Bruno Fernandes, líder de assistências nessa temporada da Premier League, voando. Cristiano Ronaldo, que dispensa comentários, mesmo com a idade dele, não dá para relativizar. E aí, velho, você tem aqui, tá como provável ali Pedro Neto e Bernardo Silva, mas eu até tava dando uma olhada ali, existe uma possibilidade de atuar o Conceição e o João Félix. Então daí você tira como é um elenco qualificado, tá? Tem boas peças além dessas que estão aí como provável. Eu só não vou recomendar uma vitória seca de Portugal por ser estreia. A gente tá vendo várias seleções favoritas aí não desempenhando um bom futebol nessa Copa do Mundo até agora. Eu acho que o fator estreia pesa um pouco também. E a gente viu que a seleção da República Democrática do Congo tem uma defesa muito boa. Então, ao invés de uma vitória seca que paga 1,28, eu prefiro um dupla hipótese de Portugal com under 4,5 gols. Eu não acho que Portugal vai golear esse jogo. Tem potencial para, mas não acho que vai acontecer. Ao meu ver, se Portugal ganhar o jogo, velho, é coisa de 2-0, né? No máximo um 3-1. Então, por isso que eu boto É. esse under 4,5 gols, beleza? Acho bem difícil ser uma partida muito movimentada, um 3-2, ou até mesmo uma goleada de Portugal como 5-0 ou 4-1, beleza? Como as vitórias secas dos favoritos estão bem capciosas, né, nesse momento de Copa do Mundo, e o Congo, como o Matheus falou, não é um time bobo, né? Tem jogadores de times bem competitivos do futebol europeu. Eu acho que a grande discussão aqui seria o dupla com over 1,5 ou dupla com under 4,5. Eu acho que a discussão é essa. Eu acho mais fácil ser 0-0 ou 1-0 Portugal, tá? Do que ser um jogo com 4-1, 5-0, 3-2, 3-3. Por isso a gente vai preferir, né, o under 4,5. Até acho que é um jogo que tem uma boa probabilidade de sair 2 gols, tá? Eu acho que tem. Mas entre sair 2 gols e sair 5 gols ou mais, eu prefiro até 5 gols, até 4 gols no caso, né? Porque, enfim, 1-0 Portugal não é nenhum absurdo nesse jogo. Até um empate em 0-0, pô, Espanha e Cabo Verde foi 0-0. Então, e assim, a gente tem 1-1, 2-1, enfim, placares que também batem o over 1,5, a gente também está englobado aqui. Então a gente se sente mais protegido no under 4,5, apesar de ser um jogo que Portugal tem uma tendência de ter pelo menos 2 gols nos seus jogos, é verdade, mas eu não acho que vai ter 5. Eu acho que vai ficar ali entre 2, 3 ou 4 gols, entre 1 e 4 gols, tá? Eu acho que vai ser mais ou menos por isso. Então nossa sugestão para esse jogo aí é o dupla com under 4,5 no pré-live. Tá no ao vivo, se Portugal estiver realmente jogando muito bem, amassando e tal, enfim, com aqueles parâmetros que você sabe, né, quando a gente dá aquela análise no ao vivo, aí você pode pegar a vitória, até se Portugal não marcar gol cedo, você pode pegar uma odd ali 1,50 e já fazer uma aposta simples na vitória portuguesa, mas aí a gente prefere esperar o feeling do ao vivo. Bom, outro Galera, e jogo... outra coisa, só para trazer aí uma análise, imagino que muitos vão estar traumatizados com a Espanha, tá, galera? Mas a gente sempre bate nessa tecla. Eu acho que esse medo às apostas esportivas é muito mais sobre psicológico.
Então, por exemplo, eu que não vou apostar em Portugal se Portugal estiver pressionando, porque eu apostei na Espanha e deu errado. Cara, se aquele jogo de Espanha e Cabo Verde acontece 10 vezes, em 8 a seleção que tá amassando vai fazer o gol. Vai acontecer de às vezes isso não dá certo. O Vozinha lá tava num dia inspiradíssimo e pegando tudo. Mas a tendência é que na maioria dos jogos que isso aconteça, o time vai fazer o gol. Então, a probabilidade de, nesses cenários, a aposta da Green é maior, tá? Então não se traumatizem quando isso vier a acontecer, porque é futebol, né? Se fosse ciência exata, tava todo mundo muito milionário aqui nesse mercado. Exatamente. E não teria tantas casas de aposta por aí, né? Então, enfim, o apostador tem que ter muito cuidado aí nesses cenários. Bom, tem Inglaterra e Croácia, tá? Talvez ali junto com o Brasil e Marrocos, né? Um dos jogos mais interessantes dessa primeira rodada, né? Mais equilibrados, digamos assim. A Inglaterra, nos seus últimos jogos pré-Copa, venceu, mas sem tanto brilho, né? 3-0 na Costa Rica, 1-0 na Nova Zelândia, perdeu do Japão por 1-0, ficou no 1-1 com o Uruguai, 2-0 na Albânia, até conseguiu golear Letônia e Sérvia, mas, por exemplo, venceu Andorra só por 2-0, é um time que toma poucos gols, mas é um time que também não goleia com tanta facilidade, tá? Nos últimos 10 jogos, marcou 22 gols, e a gente viu aqui jogos contra seleções bem fracas, né? 2 jogos contra Andorra foi 2-0 e 1-0. Então, enfim, é um time que não vem conseguindo traduzir aí o seu ataque forte em gols. Já a seleção croata teve amistosos difíceis, é fato. Perdeu da Bélgica, perdeu do Brasil, venceu a Colômbia e ganhou da Eslovênia no seu último amistoso. Antes disso, nas eliminatórias, passou até relativamente tranquilo num grupo que tinha República Tcheca, Montenegro, Ilhas Faroe e Gibraltar. Tá? Então, um grupo ali tranquilo. Teve só um tropecinho ali, acho que foi contra a República Tcheca, um 0-0. É um time que costuma fazer gols. Deixa eu ver se tem jogos entre eles, né? Como são duas seleções europeias. Vou aqui na outra plataforma aqui para a gente ver o H2H entre eles. O último jogo entre Costa Rica, não, né? Croácia e Inglaterra foi em 2021, tá? Na Euro, Inglaterra venceu por 1-0. Antes, na Nations League de 2018, foi 2-1, tá? Em tese, a Inglaterra tem uma vantagem aí contra os croatas. Escalação tá aqui na tela, né? Harry Kane deve jogar, o Bellingham, o Saka, o Gordon, Declan Rice, enfim, jogadores interessantes. A seleção da Croácia tem como destaque, né, o Modric, né, 59 anos, ainda tá jogando. Livakovic, que é um bom goleiro, né? Goleiro aí croata, tem um Musa no ataque, e aí, Matheus Montenegro, o que esperar? Jogo difícil, né, para resultado final. Jogo difícil, viu, velho? Porque assim, vamos lá, a gente tem uma Croácia que envelhecida, né? Tem alguns bons jogadores chegando ali, o Livakovic que, pô, seguiu no futebol croata, né? Mesmo sendo um bom goleiro, é do Dinamo Zagreb, né? Mas você tem um Gvardiol, que é um jogador que cresceu muito aí nos últimos anos, no Manchester City. Você tem um Kovacic, que também é um jogador do Manchester City, o Stanisic, do Bayern de Munique, né? Não é um time que é só o Luka Modric, não, né? Que já tá bem mais envelhecido e ainda atuando em um grande nível ali pelo Milan, não é o mesmo Modric de 2018, nem mesmo de 2022, né? Então é uma seleção mais frágil do que foi nas últimas Copas do Mundo. Por outro lado, a gente tem uma Inglaterra que, assim, é um pouco instável, tá? Eu estava presente, inclusive, no amistoso, Inglaterra e Panamá, e até gostei do que vi. É um time que tem muitas boas peças, mas que passou por muitas mudanças aí sobre o comando de Thomas Tuchel, né? Inclusive teve cortes ali que foram inesperados. Pô, o Cole Palmer não foi convocado, o Harry Maguire também não, né? Teve mais alguém, quem foi o Foden, outro ali? Phil O Phil Foden. Foden também não. Mas é um time de muita qualidade individual. Coletivamente é um time que ainda não encaixou. Mas, pô, a gente tá falando de Declan Rice e Bukayo Saka, que estão voando aí pelo Arsenal. A gente tem um Harry Kane que dispensa comentários. Tem Bellingham. Não me passa muita confiança na defesa, certo? Eu acho que o Pickford é um goleiro abaixo do que é o nível do time. Essa zaga também não me passa tanta confiança assim. A zaga, o conjunto todo, beleza? Enfim, velho, eu teria um pé atrás. A Inglaterra é uma seleção que, quando você pega da Eurocopa pra cá, de 2024 pra cá, quando ela pegou adversários minimamente mais complicados, ela não venceu. Ela perde para Senegal, ela perde para o Japão, ela empatou com. Deixa eu até puxar aqui. Teve alguém também um pouquinho mais complicado. Empatou com o Uruguai, perdeu para o Japão, perdeu para Senegal.
de um recorde de 2024 para cá, essas foram as 3 seleções de um nível um pouquinho acima que ela pegou e ela não venceu nenhuma. Os jogos que ela ganha foram Andorra, Letônia, Albânia, Sérvia com um jogador a mais, Costa Rica, Nova Zelândia, jogos bem mais acessíveis. Então, assim, é uma seleção que não me passa tanta confiança contra uma Croácia que tem potencial para complicar. Dispensa comentários o que a Croácia vem fazendo, né, nas últimas edições de Copa do Mundo, né? Então eu acho que vale a pena o receio, tá, galera? Eu acho que vale a pena. Eu prefiro o under goals aqui nesse jogo. Eu prefiro o under goals. São 2 seleções aí que não estão me convencendo tanto assim. Tem potencial para, mas como é estreia ainda, eu teria um certo receio, certo? Também é um jogo difícil, tá? Assim, em tese um dupla da Inglaterra com under 4,5, você pode pegar também, mas é um jogo aqui que eu não descarto, tá? Até porque a Inglaterra em Copa do Mundo, ela cheira a fracasso, né? Então não é uma seleção que em Copa do Mundo passa confiança, né? Até nas Euros também, né? A última Euro ali era favorita, uma das favoritas foi mal também, sofreu para ganhar de seleções frágeis. Então acho que o under 3,5 tá bom, tá? Assim, eu acho que o único risco aqui seria um empate em 2-2. Eu acho que é algo que talvez possa acontecer, mas, pô, eu acho que é um jogo que tende a ficar entre 1-0, 0-0, 1-1, 2-1 para um dos lados. Enfim, é um mercado que eu sinto mais confiança do que resultado final. Mas, enfim, quem confia nos ingleses pode ficar de olho até no ao vivo, né? Enfim, se a Inglaterra estiver jogando bem, ficar de olho no golzinho da Inglaterra, né? A seleção da Croácia toma muito gol. A Isso. gente viu aqui, contra as seleções mais fortes, ela tomou gol em todos os jogos. Então você pode ficar de olho nesse gol da Inglaterra. Ou no pré-live, a gente recomenda mais pro ao vivo, mas quem quiser também pegar o gol da Inglaterra no pré-live faz sentido, tá? Então acho que ficaria aí nessas opções as sugestões para esse jogo entre 2 seleções europeias nessa primeira rodada de Copa do Mundo. Bom, outro jogo é Gana e Panamá, tá? Jogo que é do último grupo, né? É o do grupo da Inglaterra, né? Esse grupo aí também, né? O grupo L. A seleção, vamos aqui para o raio-x, eu acabei adiantando aqui, vamos para os últimos jogos. Gana, que jogou contra País de Gales, ficou no 1-1, perdeu do México 2-0, perdeu de 2-1 da Alemanha e de 5-1 da Áustria. Cara, aqui é um jogo de 2 seleções que tomam muitos gols, tá? Elas têm essa característica, defesas frágeis. O Panamá tomou gol da Bósnia, tomou 2 da República Dominicana, tomou 6 do Brasil, tomou da África do Sul em 2 jogos. Também é um time que marca também quase todo jogo. Se a gente pegar nos jogos de 2026, o Panamá marcou gol em todos, mas sofreu gol em todos. A seleção de Gana só não marcou contra o México. De resto, a seleção de Gana vem marcando em todas as partidas. Pegou um grupo facinho, né? Pegou ali Chad, Madagascar, Mali é uma seleção um pouco mais forte, e República Centro-Africana e Comores, né? Um grupo bem molezinha, se classificou para a Copa do Mundo, né? A gente vê aqui odds até interessantes, né, para a gente trabalhar. Vamos ver a escalação aqui, Matheus Montenegro. Gana que tem Iñaki Williams, né? Um jogador, irmão do Nico Williams, né, da seleção da Espanha. Já a seleção do Panamá não tem jogadores tão famosos assim, conhecidos, né? Pois é, cara, e até mais do que o Iñaki Williams, eu gostaria de destacar o Semenyo, né? Que hoje é o melhor jogador dessa seleção, cresceu muito ali, que era do Bournemouth, foi pro Bournemouth, era do Bournemouth, foi pro Manchester City e se adaptou bem, fez uma boa temporada. Tem um Ayew, né? O Jordan Ayew, que é irmão do André Ayew, jogavam juntos ali também. Mas é uma seleção que, no geral, já foi melhor, tá? Em outras edições ali, eu acho que a seleção de Gana, ela era mais forte. Teve uma baixa que foi o Thomas Partey, né? Foi impedido de entrar aí, não vai estar inativo pro jogo, né? Acusações extra-campo e tudo mais. Mas, cara, o que me preocupa de Gana é se você pega esse retrospecto recente aí, pré-Copa do Mundo, foi muito ruim, tá? Fábio até mostrou aí que na Copa das Nações, nas eliminatórias ele foi bem, mas era um grupo muito acessível, né? Tanto que Madagascar foi o segundo colocado do grupo, era bem frágil mesmo. Mas se você pega os últimos 6 amistosos de Gana, cara, são 5 derrotas e um empate. Perdeu para o México, a Alemanha, a Áustria, a Coreia do Sul e Japão. É bem verdade. Foi uma bela de uma data FIFA ali de preparação, adversários fortes. Mas não conseguiu bater de frente com ninguém. 5 derrotas e um empate, levando gol em todos os jogos. A grande questão é, feito todo esse embasamento, praticamente criticando o Gana, ele tem pela frente o Panamá, que é uma das seleções mais frágeis da Copa do Mundo.
é uma seleção muito abaixo, com uma defesa muito ruim também, né? Levou 6 do Brasil, a gente pode lembrar aí, e que nos últimos 7 amistosos pré-Copa também levou gol em todos. Até conquistou 2 vitórias contra a República Dominicana e a África do Sul. E que quem teve a oportunidade de assistir México e África do Sul, vê que essa seleção africana também é bem da fraquinha, tá? Então, assim, meu velho, eu vou focar em gol aqui nesse jogo. Diferente dos outros dois últimos que a gente analisou, que tem uma tendência de under, aqui eu acho que é uma tendência de over goals muito boa. Eu até acho que o ambas marcam pode ser uma boa. Mas para o pré-jogo, pensando do ponto de vista de segurança, pô, um golzinho de Gana, eu acho que é a melhor pedida. Eu também acho, né? Tem um ataque ali, como você falou, né? Semeion, tem o Iñaki Williams, né? Um time mais forte, né? Aí para enfrentar a seleção do Panamá, que estava vendo aqui, pô, os jogadores do Panamá ou jogam no Chile, ou jogam no México, em equipes, algumas nem tão tradicionais. Na Europa, a gente tem um zagueiro, o Córdoba, que joga no Norwich, e basicamente só. Isso. Tem o Murídio também, que joga no Besiktas, mas para por aí, tá? E tem o Mosqueira, que é um goleiro até que interessante, né? Joga no Al-Feira, lá no futebol saudita, mas assim, é um time abaixo, tá? A Gana é favorita, até acho que um dupla chance de Gana é uma boa. Enfim, dos jogos que a gente analisou aqui, o que me parece fazendo a junção confiança e valor de odd, me parece confiar em Gana Ó, aqui contra o Panamá. Muito mais pelo Panamá do que Gana, né? Gana também é uma seleçãozinha isso. que não tem resultados tão expressivos assim, mas o adversário é inferior, né? É isso que eu ia dizer. A análise desse jogo passa muito pela fragilidade do Panamá. Porque se você olha Gana, tanto do ponto de vista de resultados recentes, quanto se você olha o time de Gana, não convence muito. Só que eu acho que dá para você se convencer com o ataque ganês. Os melhores jogadores, os 3 melhores jogadores de Gana são do meio para frente. Então, por isso que eu prefiro o gol. Porque eu acho que ofensivamente você pode confiar. Mas se Gana tiver num dia ruim, Panamá tiver muito inspirado, pô, eu acho que é mais provável ser um 2-1 Panamá do que ser só um 0-0, sabe? Eu acho que o gol de Gana vai acontecer independente de Gana ir tão bem ou não. Porque a defesa do Panamá, o time do Panamá é muito frágil. Então a leitura é essa aí. Gana trocou de técnico agora também, né? E é uma seleção meio desorganizada, né? Gana tem até um potencial interessante, mas o extracampo, enfim, acaba diminuindo o potencial, mas contra o Panamá acho que dá para confiar aí nos ganeses. Bom, para fechar, temos Uzbequistão e Colômbia. O grupo também tem Congo e Portugal. Curioso, né? Porque se tivéssemos a Jamaica passando no lugar do Congo, teremos Jamaica e Uzbequistão, Matheus Montenegro. E a gente poderia fazer Jogaço, onde os hein? Uzbequistão? Na Jamaica. Que isso? Tu pensou, tu viu essa piada em algum lugar, não é possível. Não, eu pensei agora. Eu vi aqui os jogos e que é show Você de é improviso. impressionante. Tá de parabéns, cara. Infelizmente não Parabéns, teremos, né? parabéns. Os Uzbequistão e, Hum. é, e, e Jamaica, né? Mas teremos os Uzbequistão e Colômbia, que também tá por ali, né? Só que é um pouco mais pesado lá na Colômbia. Vamos lá, Matheus, vamos para os jogos aqui. Uzbequistão, seleção que vai para a sua primeira Copa do Mundo, né? Seleção bem humilde, fez um jogo duro, tá? Contra a Holanda. 2-1, o gol da Holanda foi no final, mas até. Cara, as seleções europeias nesses últimos amistosos, eu até desconsidero porque elas foram bem com o pé no freio. Perdeu do Canadá 2-0, empatou com a Venezuela, ganhou do Gabão 3-1, ganhou do Catar 3-0, isso nas eliminatórias, né? Para a Copa do Mundo. A Colômbia ganhou da Jordânia, que eu acho que é um parâmetro, né? Jordânia e Uzbequistão, acho que estão ali meio parecidos em nível. Ganhou da Costa Rica, perdeu da França e perdeu da Croácia. E aí, Matheus Montenegro? Eu acho que contra os Uzbequistão, acho que dá para confiar, né? Nos colombianos. Cara, sim, eu acho que a seleção colombiana é uma dessas que pode surpreender na Copa do Mundo, né? Que pode ir um pouquinho longe ali. Pô, tem o Luiz Dias que joga muita bola, tem um Rames que quando bota essa camisa, né, vira uma loucura aí que ninguém sabe explicar. E aí tem outros jogadores também, como o John Arias, tem o Soares ali também do Sporting. É muito melhor do que a seleção dos Muito Uzbequistão, jogador né? do Brasileirão, né? Isso, pô, tem uma galerinha boa, tá? Esse time, o Munhoz, lateral também é interessante, né? Enfim, eu gosto da seleção da Colômbia, tá? Eu acho que ela pode ir longe. E tem os Uzbequistão do outro lado, que é uma das mais frágeis. Eu acho que em termos de ranking da FIFA, é uma das piores, inclusive, né? É 50ª no ranking da FIFA, tá? A seleção de
do Uzbequistão. E assim, eu não vou pagar de super entendedor e dizer que conheço todo mundo do time, né? O Kuzanov, acho que é o jogador mais famoso ali de fato, que foi pro Manchester City, até chegou a ter uma minutagem interessante. Dá para destacar também o atacante, o Murodov, que é o maior artilheiro. Eu vi isso em algum lugar e fui pesquisar mais a fundo. É o maior artilheiro da história da seleção uzbek e, pô, meteu 22 gols nessa temporada pelo Istambul Başakşehir, pelo campeonato turco, tá? Então é um jogador que mete gol, o Shomurodov. Mas, cara, é uma discrepância muito grande, tá? Eu acho que dá pra você confiar sim na seleção colombiana. Se você tiver um pouquinho de medo, eu acho que é um joguinho pra gols, velho. Um over 1,5. Eu acho que é interessante pra quem tiver receoso de apostar em uma vitória seca da Colômbia. Ou se você quiser se proteger até um pouquinho mais, não vai ser um odd tão grande, mas dependendo do que você fizer ali pré-jogo, né? Pô, uma duplinha com uma outra odd que é um pouco mais alta, ou até uma tripla. Um dupla com gol da Colômbia tá ali cerca de 1,20. Pode ser que já baixe pra você também. É melhor do que o over 1,5, né? Porque se for 1-0 aqui, vai ser green. E eu acho que é um placar plausível, tá? 1-0. Acho que os backs estão deixar um golzinho, não é nenhum absurdo, né? Pelos atacantes que tem. Colômbia toma muito gol também, como a gente viu nos amistosos. Enfim, mas o dupla com gol já tem odd, tá? Um dupla com gol da Colômbia ali, uma odd por volta de 1,20. Quem quiser uma odd maior, acho que um dupla com over 1,5. Acho que esse jogo realmente tem mais uma tendência de over do que under. É um jogo aí interessante aí que vai fechar, né? O último jogo da primeira rodada, Uzbequistão e Colômbia. A gente tá gravando antes do jogo da Argentina, mas tem uma estatística que todos os times que têm jogadores do Brasileirão, eles não venceram nessa primeira rodada. Brasil não venceu, Paraguai não venceu, Equador não venceu, Uruguai não venceu, Holanda de Depay não venceu. Vamos ver se a Argentina, que tem o Flaco Lopes, né? Quebra. Uhum. Assim, a gente não sabe se o Flaco Lopes vai entrar em campo, mas todos os times que tiveram jogadores do Brasileirão entrando em campo nessa primeira rodada não venceram. Pode ser a Colômbia, né? Vamos ver se a Colômbia quebra essa sina. Ou se a Argentina, né? A gente tá gravando antes. Se a Argentina, com o Flaco Lopes, ele entrou em algum momento, vence a Argélia na terça-feira. Bom, é isso, Matheus Montenegro. Jogos analisados. Vamos para as nossas tendências para essa quarta. Dupla de Portugal e under 4,5 contra Congo, under 3,5 em Inglaterra e Croácia, gol de Gana e dupla com gol da Colômbia contra Uzbequistão. Você gosta mais aí desses 4 jogos? É bom explicar, né? Porque eu sei que tem os seguidores novos aí que estão chegando por causa da Copa do Mundo. Primeiro de tudo, você que está me ouvindo, que ainda não está inscrito, clica nesse botãozinho de se inscrever. E segundo, como eu já destaquei ao longo do vídeo, galera, nós somos um programa de análise, tá? A gente traz aqui sugestões do que você pode fazer aí com base na sua metodologia. Não quer dizer que você tem que combinar tudo isso aqui, não. Beleza? Velho, eu gosto do gol de Gana. Eu gosto bastante desse gol de Gana, muito por causa do Panamá, certo? E as outras vai depender muito da odd que você tá mirando, velho. Eu tenho um pouquinho de medo de Inglaterra e Croácia. Eu acho que é o joguinho mais chato aí do dia, beleza? Colômbia é uma seleção que é muito confiável diante de um Uzbequistão que é frágil. Acho interessante também. E Portugal é um jogo onde, pô, o que é que eu penso? Eu acho que é mais difícil os Uzbequistão complicar a vida de Colômbia do que Congo complicar a vida de Portugal, por exemplo. Congo tem jogadores interessantes, sabe? Na República Democrática do Congo, velho. Eu acho que é muito parelho. Eu só colocaria Inglaterra e Croácia um nível um pouco mais abaixo. E esses outros 3 jogos eu acho que é muito semelhante. Inclusive, eu gosto de uma tripla. Dupla de Portugal e under 3,5, ou dupla de Portugal e under 4,5, combinado com golzinho de Gana, combinado com dupla e gol de Colômbia. Essas aí eu gosto. Tá no mudo. Pro ao vivo, ficar de olho na vitória de Portugal, na vitória da Colômbia e no gol da Inglaterra. Tá? Lembrando, galera, que, por exemplo, se Portugal sai atrás, você pode pegar uma dupla chance. Né? Colômbia sai atrás, você pode pegar uma dupla chance. Pô, eu fiz isso em Irã e Nova Zelândia. Nova Zelândia abriu o placar, peguei o dupla do Irã. Isso. Então, assim, tem muito essa questão do ao vivo, tá, galera? Né? De ficar de olho. E também, por exemplo, deu ruim na Espanha, né? Eu peguei a Espanha no ao vivo e deu ruim. Sim, acontece. Até por isso é importante a gestão de banca, né? Porque quando você toma um head, você tá ali mais protegido e eventualmente vai recuperar naturalmente em outro jogo, né? Se fizer análise coerente, a tendência é essa. Então é isso, valeu, Matheus Montenegro, grande abraço, edição de quarta finalizado, deixa o like aqui, se inscreve, compartilha, obrigado pela audiência, galera, a gente vai atingir, tá, 10 mil inscritos na Copa, certamente, pelo ritmo que a gente está crescendo durante a Copa, vamos atingir essa marca, a gente conta muito com vocês, valeu.
Tamo junto, forte abraço.